Posso dar? Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Para que a cruz, em meio à adoração, elimine o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito teu mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens para a minha vida. Só me resta em amor te obedecer. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Para que a cruz, em meio à adoração, elimine o que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito ter mudares tudo em alguém como eu. Isso é o melhor que tens para a minha vida. Só me resta em amor te obedecer. Graças a Deus. Força. Força? Para ali. Onde quiseres, podes ir. Agora não tens. Pois. Isto é para levar no bolso? Ah, bem. Se depois for embora com isto, vocês é que são responsáveis. Isto depois é para parir, Carlos. Espera aí, põe aí. Penso que isso também é daí. Depois, ao fim, se quiserem aprender... Isto não é difícil de aprender. Eu penso que vocês têm a letra também aí, não é? Ora, muito bem. É um privilégio, é um prazer estar convosco. Deixa-me só dizer uma coisa. Desculpa lá. Há bocado é curioso, o Zeca trouxe com ele, eu trazia um saquinho, depois lá bocado vou mostrar o que é que eu achava. E o que é que estava nesse saquinho? Nesse saquinho, só para vocês verem, tem três objetos de grande valor e curiosamente, ao momento dele, alguém ofereceu esta Bíblia, e eu disse, estás à vontade, que a Bíblia é a palavra de Deus, é boa Bíblia, mas esta Bíblia, que até tem aqui uma dedicatória, por um aniversário, e este Novo Testamento dos Gideões foi uma neta que lhe ofereceu e que disse, eu vou ler Erika Filipe, em 2013. Isto é bom porque tem o Novo Testamento todo e tem provérbios e salmos do Velho Testamento. É muito prático, a gente pode andar com ele no bolso e lemos a palavra de Deus em qualquer altura. Muito bom, mas eu queria deixar este registro. Se está a cuidar do meu amigo já vai cuidar. Força! É uma honra estar no vosso meio, eu sinto-me honrado. Eu, às vezes, pergunto-me assim, eu faço estes quilómetros até lá abaixo, o que é que eu posso levar àqueles irmãos? Porquê que fazes isto? Porquê que eu faço isto? Porque o Senhor precisa. É isso que ele queria ouvir. E eu considerei, e eu, pela graça de Deus, conheço-vos, e estou a par do que se passa aqui. Portanto, espero que continuem a ser o exemplo, de facto tem sido. Não estou a dizer que são perfeitos, se são perfeitos, esta igreja não pertencia aqui a este mundo, de certeza. Mas pela... Exatamente. Mas pela graça de Deus, posso dizer como Paulo, que tendo sido exemplo para muita gente do Norte, como igreja, como funcionais, o vosso ânimo, o vosso estímulo, seja na parte dos jovens, enfim.
Graças a Deus por vós. E, portanto, é sempre um motivo de alegria. Sinto-me honrado de estar no meio de vós. Assim quem sou eu para transmitir a eles o que eles sabem muito melhor do que eu, em abundância, quer na doutrina, quer noutras áreas. E eu não estou a dizer isto para dizer nada disso. E então eu pensei e orei ao Senhor nesse sentido. O último estudo, e isto relativamente há pouco tempo, que dei lá em Oleiras, foi sobre algo que nós tanto precisamos. E nunca vamos poder dizer, já não preciso disso. Vamos precisar até ao fim. E se nós não levarmos isso connosco a sério, se não dissermos eu não preciso disso, então esqueçam. É preferível não virem. Fiquem em casa. Que é sobre... Quando uma pessoa põe um objeto em nós, estamos com uma roupa, mas não nos queremos sujar, normalmente é nós pomos um avental, uma bata, um fato, um macaco, chamado de macaco. É comparado a isso. Isso quer dizer que estamos dispostos a servir. Estamos prontos a servir. Mas há uma condição. Que é com humildade. E eu pensei em falar sobre isso. Se há lições que nós precisamos de aprender, esta é a primeira. Se nós não aprendermos a humildade, sermos humildes, não aprendemos mais nada. Não temos mais nada, o Senhor não tem mais nada para nos ensinar. Esta é a primeira lição. E eu vou dizer porquê. Vamos primeiro ler Mateus capítulo 11. E isto só por si também já diz muito. Mateus capítulo 11. Portanto, aquilo que eu vou falar já não é novo. Penso, a maioria, embora o estudo fosse mais exaustivo que eu dei lá em Oleiros. Andei algumas semanas a dar. Não é novo para o Adriano, por exemplo, está comigo hoje. Mas eu digo com franqueza, ao prepará-lo para vos transmitir a voz, tentando resumir e algumas áreas, vou tentar... Eu aprendi novamente, estou sempre a aprender. Por isso é que eu disse ao Carlos que esperava que o Senhor nos falasse a nós todos, a mim também. Não é eu a falar a vós, é o Senhor a falar a nós. Isso é que é o mais importante. Mateus capítulo 11, e nós lemos assim, isto aplica-se a todos nós. Se nós quisermos aprender, claro. Vamos ler o versículo 27 também. É o Senhor Jesus está a falar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É convite maravilhoso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E temos aqui o resultado. E encontrareis descanso para as vossas almas. Nós podemos resumir e dizer, quando nós não queremos aprender do Senhor a sermos humildes, para aprendermos na vida, para sermos alguma coisa na vida, também não encontramos descanso para as nossas almas. Venham que ver, procurem noutras coisas. Não encontramos, mas quando encontramos no Senhor a nossa provisão, e vamos a Ele e aprendemos, porque de facto Ele é o exemplo, então vamos achar descanso para as nossas almas. Queria ler também mais duas passagens rapidamente, e isto é de propósito que eu vou ler estas duas passagens, para depois, mais tarde, se o Senhor permitir, fazer referência. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: sede meus imitadores como eu, também de Cristo, como eu também sou de Cristo. E de facto nesta área ele foi. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Quando eu estou presente convosco, eu sou humilde, mas ausente,
sou ousado para convosco. Mais à frente um pouco, no capítulo 12 também, da segunda carta, que estamos a ler, capítulo 12 e versículo 21. Que quando for outra vez o meu Deus me humilhe, portanto ele procura outra vez ter com os coríntios, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram. Da injustiça, da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram. Quando eu for ter convosco, diz Paulo, o meu Deus me humilhe. A humildade é algo que se aprende e adquire. Nós todos precisamos, deixa-me usar esta expressão desta roupa. Todos nós precisamos de vestir esta roupa. Humildade. De facto, é necessário que nós tenhamos isto em mente. Se eu quiser ser alguma coisa nesta vida, se eu quiser ser útil, eu tenho que revelar esta característica da humildade. Tão preciosa que ela é. É algo que nós vemos nos outros. É algo que nós apreciamos e vemos nos outros. Nós sabemos ver quem é humilde e quem não é. Nós vemos, pelas atitudes. A humildade depende do nosso relacionamento com Deus. Acima de tudo, do nosso relacionamento com Ele e de querer e desejar fazer a vontade de Deus. E este exemplo do Senhor Jesus Cristo é um deles. O seu relacionamento com o Pai, sempre com Ele. E aqui vem ao Deus para fazer a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E vemos este exemplo do apóstolo também a seguir o Mestre. O Mestre dos Mestres. O exemplo da humildade. E isto é muito importante. Aquilo que nós mais precisamos, depois de estarmos salvos pela graça de Deus, de queremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele deu a sua vida por mim, esqueçam os outros, neste sentido, Ele amou-me e deu a sua vida por mim. O que é que nós mais precisamos para viver nesta vida? Se quiserem podem responder. Depois do Senhor nos salvar, pela sua graça, o que é que nós mais precisamos para viver nesta vida? É de graça. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nós precisamos para nos ensinar a viver. Sabem como é que Deus dá graça? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde, aos humildes. Então, se eu preciso de graça para viver, e o que eu mais preciso, então eu preciso de humildade. Porque Deus dá graça ao humilde. Aquele que não é humilde, Deus não dá graça. Deus resiste. Mas quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Mas quem é Ele? Temos estas expressões na Bíblia. Mas quem é Ele? De facto, isto aqui é o mais importante. Por isso é que o Senhor Jesus disse, quando Paulo tentou remover aquele espinho, aquela dor que ele tinha no corpo, na carne, ó Senhor, tira este espinho. O que é que o Senhor lhe disse? 3 vezes. A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Então eu sinto prazer nas injúrias, na fraqueza. Quando eu estou fraco, então sou forte. A minha graça te basta. É o que nós mais precisamos. Mas para isso tem que haver esta condição. Qual é a condição? É aquilo que nós lemos o Senhor Jesus a dizer. Aprendei de mim. Aprendi de mim. Eu não vejo aquele irmão, não vejo nada de humildade. Não vejo aquele irmão... O Senhor me diz isso, aprendei de mim. Eu é que sou. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Portanto, como eu estava a dizer, é a primeira lição que o crente precisa de aprender. É ser humilde. Se não, esqueçam. Não vale a pena... Não andamos aqui a fazer mais nada. Se não aprendermos esta lição. Como eu disse no princípio, o crente nunca diz, ou procura dizer, nunca diz assim, eu sou humilde. Porque quando a pessoa diz que é humilde, já está
a não revelar a humildade, porque são os outros que veem, aquele indivíduo é humilde. Nós nunca devemos dizer, eu sou humilde. Então e Paulo não disse? Quando estava presente com eles era humilde? É verdade. E como é que é então? Mas Paulo tem uma justificação. Em primeiro lugar, ele era alguém que estava a imitar Cristo. E Cristo disse, eu sou humilde de coração. Por outro lado, quando é que Paulo diz que é humilde? Quando está com os anciãos de Éfeso. Está ali a ensinar os anciãos, os líderes, a revelarem a humildade. Em primeiro lugar, ele está ali a falar a homens. Ali não estão mulheres. Estão ali os anciãos, os líderes das igrejas. E ele fala a eles. Vós sabeis, desde o primeiro dia até agora, como eu me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade. Desde o primeiro dia. Estão a ver que nós precisamos da humildade do primeiro dia até ao fim. Vós sabeis. E ele diz isto aos anciãos de Éfeso. Então porquê é que ele diz aos coríntios? Se há igreja que foi favorecida, que tanto Paulo trabalhou para ela e por ela, claro, era a graça de Deus nele, foi os coríntios. Como é que eles o trataram? Ingratidão para com ele. Nem sequer o reconheciam como apóstolo. Se eu não sou apóstolo para vós, como é que é? Se eu não sou apóstolo, como é que é? Eu tinha aqui as minhas credenciais de verdadeiro apóstolo. E então ele fala neste sentido. Eu, quando estou presente convosco, o que é que sou? Arrogante? Sou humilde? Vós podeis ver isso. De resto, ele não diz mais que é humilde. Mas, de facto, este homem revelou ser. De facto, é. Sabem que o Senhor Jesus, para vir a este mundo, ele precisou de se humilhar. Ele precisou de se humilhar. Porque ele vinha... Que condição é que ele vinha? Ele vinha para tomar o nosso lugar. E o lugar do pecador qual é? É humilhar-se na presença de Deus. Lemos acerca do Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou até à morte, até ao fim. E morte de cruz. Para que é que o Senhor se humilhou? Para me poder salvar. Para poder salvar a cada um de vós. O Senhor teve que se humilhar para nós podermos ser salvos. Porque senão ninguém se salvava. Ele humilhou-se até à morte. E isto é um facto que nós temos que dizer ao Senhor, mas quem és tu, Senhor, para fazer uma coisa destas? Quem és tu? Quem é? Eu chamaria a humildade uma disposição. Eu estou disposto a. A humildade é isto. É estar disposto a fazer algo, a ser útil, estar disposto. Mas isto, estou disposto. O que é que o Senhor Jesus disse? Quando tudo foi planeado, aqui venho ao Deus para fazer a tua vontade. Eu estou disposto a ir à terra, deixar a minha glória e ali me humilhar até à morte para dar a minha vida pelo pecador. Portanto, a humildade é a disposição para... 1 Coríntios capítulo 9, primeiramente. 1 Coríntios capítulo 9. Espero que o nosso amigo Zé, que sente dificuldades, não tenho em conta, se calhar, o meu tempo aqui, que o faz também, de alguma forma, estar aí nessa posição. Eu vou procurar ser o mais breve possível, mas este mais breve eu queria vos dizer aquilo que acho que é necessário vos dizer. E, portanto, vamos ver se conseguimos concentrar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Coríntios 9, versículo 19. Não é nada que vós não saibais, mas é bom nós relacionarmos isto, que é muito importante. Capítulo 9, versículo 19. Nós lemos assim. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo
de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Como se estiver, exatamente. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estão sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E notem, eu faço isto por causa do Evangelho, para ser participante também com ele, ou dele. A primeira condição da humildade é uma disposição, é para servir. Mas servir a quem? Servir a alguns? Servir a aqueles que são da minha conveniência? Servir a todos. O Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido. E ele até merecia, não é? Era digno. Mas para servir e dar a minha vida. Eu vim para servir. A primeira disposição da humildade, para todos nós, é estar disposto a servir a todos, sem exceção. Não vamos aqui excluir ninguém. O apóstolo Paulo diz que tem uma base. É por causa do Evangelho, esta boa nova, que salva o pecador, servir a todos, para nós sermos participantes dele. O Evangelho, da graça de Deus, ensina-nos a servir. Nós fomos salvos para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor Jesus é o exemplo, eu vim para servir. Servir a todos. E como Ele o fez. A primeira condição do Senhor Jesus, e eu torno a dizer alguma coisa que disse aqui quando estive cá no vosso meio, em relação à ceia dos Senhores, a primeira condição do Senhor não foi passar ao homem. Ele era Deus, forma de Deus, passou primeiro para servo, servir, e depois para o homem. Coisa que nenhum de nós pode fazer. Nós primeiro temos que ser homens para servir. Mas ele primeiro passou para esta condição, de servo. E lemos que ele na prática revelou isso. Sabem porque é que nunca ninguém pôde humilhá-lo? Tentaram fazê-lo, nunca ninguém pôde humilhá-lo. Porque ele já estava humilhado. E ninguém pode humilhar quem já está humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo. E ele revelou isso na prática, pouco tempo antes de ele ir à cruz. Ele revelou aos discípulos, aos seus, aprendei isto, como é que se pode servir. Pegou numa bacia e começou a lavar os pés a eles todos. Até que eu Pedro, Senhor, tu lavas os meus pés a mim? De maneira nenhuma. Faças isso. Se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo, não tens comunhão comigo. É preciso. Ele cingiu-se, pôs o avental da humildade. Se ele fez isso, quem sou eu? Que o Senhor nos ajude a termos este espírito. Eu estou aqui para servir a quem? A todos, porque estou a servir o Deus verdadeiro, servir a todos. Esta é a primeira, podemos dizer, condição, disposição. Há coisas tremendas na Bíblia. Quem era a mulher em Israel, quando o Senhor Jesus estava para vir, e desde aqueles anos que antecederam, que não desejava ser, porque estava escrito, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo de Emanuel, quer dizer, Deus connosco. Então, eles todos os dias sabiam. Todas desejavam. Que privilégio. Mas havia uma condição. Não era qualquer mulher que servia. Qual era a condição? Foi aquela que Maria revelou. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava, a serva. Revelou esta condição da humildade. Para que o Senhor Jesus, como um homem, pudesse vir a este mundo, nascer no seu ventre. Eis aqui. Ora, e podíamos falar, ao longo desta linha, podíamos falar sobre o homem de Deus. À semelhança de Gideão, que disseram assim, senhores, mas quem sou eu? O meu milheiro, eu mais pobre de Manassés. Quem sou eu para tu me escolheres, senhores? Isto fala de humildade. Saúl, a minha família, é da mais pequena. Porque é que tu me escolheste para eu ser rei? Teve um bom começo, embora ao fim não foi o melhor.
Esta condição da humildade muda tudo na nossa vida. Então, em primeiro lugar, estamos dispostos a servir a todos? Ou queremos ser servidos? Sirvam-me. Servir a todos. O humilde faz isto. Tem esta disposição. Aquele que não é humilde, não. Não, estou aqui para que me sirvam. O Senhor deu o exemplo. E também Paulo. Atos capítulo 18. Vamos tentar ser breves. Atos 18. Até por amor também ao José, mais uma vez. Aos Josés, prontos. Para ninguém ficar indiferente. A todos os Josés. Atos capítulo 18. Outra disposição da humildade que é tão precisa nos nossos dias, que tanto se perde, por causa de não haver esta disposição. Atos capítulo 18, versículo 24. É uma passagem também conhecida, mas não é demais nós lemos. Atos 18, 24, nós lemos assim. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele então na sinagoga disputava com os judeus e rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não convenham nisso. Vamos ler a partir do versículo 24. Eu disse, 24, estava a ler mal. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. A outra disposição da humildade é esta. É querer ser sempre ensinado. É aprender. Se nós dissermos, eu sei isto de cor, já sei tudo, não precisa. Sabem o que é que a Bíblia diz? Aquele que diz que já sabe tudo, já pensa que sabe alguma coisa, diz assim, não sabe nada. Mas diz mesmo literalmente, não sabe nada. Quando alguém diz, já sei tudo, eu já ouvi isso muitas vezes, a Bíblia diz, não sabe nada. Então convém aprender outra vez, que ele ainda não sabe. Disposição de ser ensinado, de ser ajudado. Exemplo, temos este homem de Deus chamado Apolo. Um homem poderoso nas Escrituras. Estou a ver ele ali a pregar. Mas sabem, ele não tinha conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Ele não conhecia. Não sabia que já havia outro programa. Que Deus tinha chamado o apóstolo Paulo e que havia outro programa. Sabem que se este homem... Não, eu sou um indivíduo feroz e todos até... Não quero aprender mais. Nada disso. Este casal ouviu... Disse, nós temos que ajudar o Apolo. Porque ele ainda não ouviu falar deste Evangelho da Graça de Deus. E então, pegaram nele... Que grande trabalho que eles fizeram, de facto. Pegaram nele e levaram e mostraram aquilo que ele agora devia aprender. Que era o Evangelho da Graça de Deus. Ele conhecia apenas o batismo de João, que era arrependei-vos, E agora este casal começa a como que é corrigir. Quando nós somos humildes, ou falamos esta disposição de humildade, Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender. Isto é tão importante. Infelizmente, a obra de Deus muitas vezes não progride. As igrejas não crescem porque não se aprende com este espírito. Não se quer aprender com este espírito. Já sei, não tenho nada que me ensinar. Então eu não sabe nada. Precisa de aprender. Paulo diz claramente, se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ainda não sabe como convém saber. É admirável o apóstolo Paulo chegar ao fim da vida dele e dizer a Timóteo, Timóteo, procura vir ter comigo depressa e traz-me os livros e os pergaminhos. Um homem que tinha dito, eu acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora,
Um homem que depois diz, traz-me os livros pergaminhos, para quê? Ele continuava a precisar da palavra de Deus. Ele precisava. E nós? Que ainda não combatemos o bom combate, ainda não acabamos a carreira, e ainda, pela graça de Deus, estamos a guardar a fé, e não podemos dizer, já acabou. Mas Paulo disse, traz-me os livros pergaminhos. É uma área muito importante. Paulo escreve aos Colossenses, e como vós bem sabeis, estáis a estudar esta epístola, e eu também tenho seguido de perto. Ele diz assim, crescei no conhecimento de Deus. Devemos crescer, diz ele no capítulo 9, versículo 10. Devemos crescer no conhecimento de Deus. Cresçamos em tudo, está ali, naquele que é o cabeça da igreja. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, segundo o Messias, agora contudo conhecemos de outro modo. E infelizmente, tantos que ensinam ainda a Cristo segundo as profecias, segundo o Messias. É o mesmo Cristo, mas não nos diz agora respeito em relação à doutrina. Ele é o cabeça da igreja. Paulo diz, cheios de todo o conhecimento. Que conhecimento? Que Deus dá para esta dispensação da graça de Deus, em que nós estamos a viver. Conhecimento de Deus para este tempo, chamado tempo da graça de Deus. Alguns dizem que nós devemos ser imitadores de Paulo, e devemos ser, mas há coisas que nós não podemos imitá-lo. Há coisas que ele fez que nós não podemos imitá-lo. Para já, porque foi um homem separado de Deus, Deus chamou por um propósito que mais ninguém pode fazer o que ele fez. E depois esquecemos outra coisa. Ele fez coisas num tempo em que Deus ainda não tinha revelado tudo a ele. E por isso nós vemos algumas epístolas, particularmente, que falam de assuntos que Paulo depois, de alguma forma, diz, agora já não é assim. Porque ele também, como nós, ainda conhecia em parte. Não conhecia tudo. O Senhor não tinha revelado tudo. Paulo disse que o Senhor revelou tudo uma vez. É mentira. Não pode ser. Vemos ele, por exemplo, a escrever aos Coríntios e o porquê de algumas coisas ainda ali a se efetuar. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Por exemplo, Paulo foi batizado. Nós também devemos ser batizados. Por exemplo. E a pergunta é, e nós podemos e devemos ser batizados como Paulo foi batizado? Como é que Paulo foi batizado? Com que batismo? Por incrível que pareça, foi com um batismo para perdão de pecados, para a lavagem dos pecados. Ou não é verdade? É verdade. Ananias disse, porque tu tens, lava os teus pecados. Lava os teus pecados. Assim depois revela Paulo, agora não é preciso esse batismo. Esquece isso. Agora há um só. E isso não tem nada a ver com água. Por exemplo, porquê é que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, quando fala acerca da vinda do Senhor que vai vir aos ares, a arrebatar a sua igreja, ele diz, e nós, que estivermos vivos, vamos ao encontro de ser os ares. Porquê é que ele falou assim? Porque ele ainda não tinha o conhecimento completo. Porque ele chegasse na carta a Timóteo, como já fizemos referência, o tempo da minha partida está próximo. E não era a vinda dos senhores. Ele já tinha o entendimento ou não tinha? Já não falava que, eu também estou à espera que o Senhor venha. Nada disso. Ele sabia. E disse coisas, eu sei que depois da minha partida vou entrar no meio de vós lobos cruéis que não vou poupar o rebanho. Ele sabia que ia partir. Ele já tinha o conhecimento que era preciso. E nós precisamos também de crescer sempre neste conhecimento. Sempre. E isto podíamos falar ao longo desta linha muito sobre isto. Para não dizer que ele, quando escreve aos Romanos, por exemplo, ele disse que queria ir até eles, mas quando fosse ter com eles, ele já queria ir com a plenitude, todo o conhecimento do Evangelho. Tem que chegar a vós com este conhecimento todo. É porque ele ainda não tinha. Isto é que também está incluído, certamente, a uma forma daquelas cartas que foram escritas no princípio, entre outras. Muito obrigado, Nando. Isto é que é suprir as necessidades. É importante ter o conhecimento de Deus. Todo este conhecimento é importante. O apóstolo Paulo disse que tinha por perda todas as coisas, não era só algumas. Pelo conhecimento excelente, ou pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Eu tenho por perda todas as coisas. Fui convidado para um grande banquete. Eu tenho isto por perda, eu tenho uma coisa mais excelente. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento de Cristo. Que o Senhor nos ajude nesta disposição que nós queremos ser ensinados, estamos sempre a aprender e devemos ter esta disposição. A humildade faz isto. Sabem quando os crentes dizem, não me vem para aqui ensinar nada de novo, já aprendi tudo. De humildade não tem nada. Pode ter tudo, menos da humildade. E quando falta a humildade, então falta tudo. Outra disposição também é de agradar a Deus. O crente humilde, seja a situação em que estiveres, uma coisa que ele procura, qual é? Agradar a Deus em qualquer circunstância. Sabem que é muito fácil nós procurarmos agradar a Deus quando tudo está a nosso favor. Quando o vento até é a nosso favor, o barco está a andar lindamente. Mas quando o vento é contrário, quando as coisas são contrárias, parece que cai tudo em cima de nós. Como é que é? Queremos ou não agradar a Deus? A humildade faz isso. Senhor, venha ao que vieres. Eu estou disposto a agradar-te. Podíamos falar daquele homem de Deus chamado Jó, que de um momento para o outro, num só dia, perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu a família, menos a mulher. A mulher ficou para ele fazer perder mais a paciência. O homem é mais paciente. Perdeu a saúde, perdeu os amigos. O que é que lhe faltava mais perder? Mas pela graça de Deus ele não perdeu a esperança que tinha no Senhor. Um homem humilde, de facto. E isto é, de facto, querer agradar a Deus, seja em qualquer circunstância. O Senhor deu-me tudo, o Senhor tirou tudo. O Senhor sabe, Ele faz o melhor. Foi o que disse Jó. Eu tinha tudo e de momento não fiquei sem nada. Nunca nenhum homem nesta vida, penso eu, que experimentará a dor, a perda que Jó suportou e teve que passar. Mas pela graça de Deus, ele pôde dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não se revoltou contra ele. Apesar de tudo. Uma das coisas que mais agrada a Deus qual é? É obedeceres. É melhor obedeceres do que sacrificares. Nós queremos sacrificar ao Senhor e tanta gente aí a querer sacrificar. O Senhor diz, é melhor obedecer. A coisa que mais agrada a Deus é quando o crente deseja obedeceres. Com humildade, Senhor, eu quero obedeceres. Eu quero fazer algo. Isto em todas as frentes. Isto é muito importante. Podemos falar de homens que no meio da dificuldade extrema agradaram a Deus. Fizeram aquilo que era reto. Estou-me a lembrar de um homem chamado Obadias. Viveu num tempo terrível da nação de Israel. Estava a atravessar o tempo do rei Acabe, que ele era terrível. Devido também à mulher terrível que tinha, a Jezabel. Sabem o que é que este homem fez? Ele não teve medo. Ele era mordomo. Estava lá relacionado lá com o rei. E ele escondeu os profetas do Senhor que tinham naquele tempo, nas covas, e não eram poucos. A palavra de Deus fala em 100. Alguns estavam em covas. Estão a ver? E alimentou-os. E ele lá, ele não temeu. O que é que o rei pudesse fazer? Agradar a Deus, Senhor, eu quero te agradar. Em qualquer circunstância adversa, mas eu quero te agradar. E podíamos falar de outros também. Nós às vezes esquecemos de uma coisa muito importante. Quando o Senhor nos salvou, sabem para que é que Ele nos alistou? Diz Paulo a Timóteo. Para a guerra. Nós estamos alistados para uma guerra. Por isso é que Paulo diz, eu combati o bom combate. E por isso que às vezes andamos aqui a brincar. O apóstolo Paulo diz que nós estamos aqui para agradar a quem? Àquele que nos alistou para o seu exército. Estamos aqui para agradar a Ele. E por isso diz Ele, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Lemos isso em 2ª carta ao Timóteo, capítulo 2, e versículo 4. O apóstolo Paulo disse aos crentes, eu estou aqui não é para agradar a homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Se eu andasse a agradar aos homens, era servo dos homens.
Eu sou servo de Cristo, não sou servo dos homens. Contudo, ele revelou uma característica tão importante, além da humildade, era falar a verdade em amor. Não deixou de dizer as verdades, mas com amor. Paulo chega a dizer, eu tornei-me vosso inimigo dizendo a verdade. Se calhar nós ao dizermos a verdade, algumas verdades, tornamos inimigo de algumas pessoas. Dizia ele, eu não me fiz vosso inimigo. Vós podeis me ter como tal. Ele chega a dizer isto, na primeira carta aos Coríntios, eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Deve haver este desejo em nós. Eu agrado aos outros para que eles se possam salvar. Deve haver este espírito em nós. Sabem porquê que o apóstolo Paulo vivia assim? E nós às vezes perdemos esta linha de pensamento. É que nos espera o quê? A primeira coisa que vai acontecer, quando se os ver aos ares, o que é? Os jovens sabem, os mais novos? O que é que vai acontecer? Vamos ser levados ao quê? A um encontro. Para quê? Chamado Tribunal de Cristo. Para cada um ser recompensado, você vai dar um galardão a cada um. Deixem-me usar a expressão, o Senhor vai dizer, bem está, bom e fiel servo. E vai recompensar a cada um. Se calhar uns a mais, outros, mas vai recompensar a todos. Quanto mais não seja com louvores. És meu, eu ganhei-te. E isto leva-nos ao Tribunal de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo diz isto, para nós reunirmos também o tempo. Nós, diz ele, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nós desejamos ser-lhe muito agradáveis. Quer presentes neste corpo, quer ausentes dele. Nós desejamos ser-lhe agradáveis. Porque todos devemos comparecer no Tribunal de Cristo, diz ele logo em seguida. E isto é muito importante. Se nós tivéssemos isto em vista, eu estou a agradar alguém, que depois, notem isto, além de nos dar a vida eterna, a vida mais maravilhosa que Ele nos podia dar, salvar, Ele vai nos galardoar. Estão a ver o que se faz no Exército e na Marinha? Aqui está o Corredor 2 ali. Não tem nada a ver com esses. Não se compara em nada. Aquilo que Deus tem para dar não se pode comparar em nada. Mas estão a ver, é uma ideia. Aqueles que andam, e como o Carlos e outros, sabem disso. Portanto, nós somos privilegiados. Paulo diz aos Romanos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem são os que estão na carne? São os que ainda estão perdidos nos seus pecados. Que ainda não se reconciliaram com Deus. Que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Esses estão na carne, não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, estáis no Espírito. Já temos o Espírito de Deus, já vos converteste. Nós estamos privilegiados, nós temos esta condição para agradar a Deus. Porquê é que não procuramos agradar-lhe? Porque falta esta característica, esta disposição, humildade. Senhor, estou aqui para te agradar. Humildade. Uma das coisas admiráveis que nós vemos, por exemplo, nesta área que é tão importante também, tanto para os jovens como as mais idades. O Sr. Zé que está com dificuldades por causa da... Seja à vontade. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz assim, rogo-vos pela compaixão de Deus, no capítulo 12, versículo 1, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício agradável a Deus. Como é que nós estamos a lidar, jovens para os mais idade, é importante estar atento, como é que nós lidamos com os nossos corpos? Estamos a agradar a Deus ou estamos a ser uma desonra para Deus? É preciso ter humildade, bastante humildade, para lidar com esta situação. Compreendem? É muito importante. E nós podíamos falar de outras coisas, nossas palavras. Quantas vezes são desagradáveis? A vossa palavra seja sempre agradável. Agradar a Deus em qualquer circunstância? Depende disto. Ser humilde. Ser humilde diante de Deus.
Uma das coisas tremendas que nós vemos, Paulo a escrever aos Coríntios, ele diz assim, começa a descrever o privilégio da nação de Israel. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem de Moisés, ali identificados, foram todos privilegiados, beberam todos da mesma bebida e beberam da pedra que os seguia, que era Cristo. Mas logo em seguida diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por outro lado, a maioria foi reprovada. Temos de ter cuidado. Porquê? Porque não agradaram a Deus. E Deus tornou-os inúteis. Foram todos reprovados, a maioria. Outra disposição também para avançarmos é de nós glorificarmos a Deus, a Cristo, nas aflições. Uma das coisas admiráveis que nós vemos em relação ao apóstolo Paulo, e nós falámos um pouco sobre isso quando vinhamos cá para baixo para o sul, eu e o Adriano, a certa altura o apóstolo Paulo estava numa situação desfavorável. Ele e Silas. O trabalho que ele fez antes, qual é que foi? Um trabalho que agradava a Deus e que Deus estava a usá-lo. Fala uma alma chamada Lídia, que pela graça de Deus se converteu, estava atenta ao que a palavra de Deus dizia, ao que Paulo dizia. Em seguida, uma mulher que estava possessa, tinha um espírito de adivinhação, é libertada. Os seus senhores, por causa daquilo, que iam perder o seu lucro. As almas são mais importantes do que tudo aquilo que há no mundo. Foram acusá-los. Onde é que eles foram parar? Amarraram-os a um tronco. E nós olhamos ali que eles foram fustigados com varas, a sangrar. Onde é que eles foram parar? À prisão. Naquele tempo, falar de prisão, aquilo era terrível. Não tem nada a ver com os hotéis de 3 estrelas dos nossos dias, que abriga muita gente. E que muitos não querem sair lá porque estão lá bem. Sabem qual era a disposição de Paulo e de Silas? Eles tinham motivos para irmos no mar. Oh Senhor, então nós fazemos uma obra admirável, procuramos agradar-te, ajudar as pessoas, a libertar as pessoas, e vimos parar aqui esta situação. À meia-noite cantavam hinos e oravam a Deus. Que espírito de gratidão. Sabem porquê? Porque eles revelaram este espírito de humildade. Senhor, tu sabes tudo. Estamos aqui a sofrer, temos a ter estas aflições. E ele podia dizer, a certa altura, até da vida desesperámos, ele passou por situações tremendas também. Contudo, nós lemos que ele procurou agradar a Deus no meio das aflições, glorificar a Deus. E diz Paulo claramente, as aflições deste tempo presente não são para comparar, é nada com a glória que em nós há de ser revelada. Nada se pode comparar com esta glória que há de ser revelada. Eu queria considerar também esta disposição, e nós vamos ler essa passagem em Salmo 141. Penso que estou dentro do tempo. Salmo 141, até estou a abreviar mais, tendo em conta o nosso amigo José, mas pronto, ele está a ser cuidado. Salmo 141. Não é por muito falar que nós aprendemos, mas queria dar um parecer em várias áreas, que acho que é muito importante. Todos nós passamos por dificuldades, por aflições. Aliás, a Bíblia diz que todos que quiserem viver piamente, viver para Deus, o que é que eles vão fazer? Vão suportar? Vão sofrer? Aflições, perseguições, dificuldades. Quanto mais nós estivermos perto de Deus, mais vamos sentir isso. Mas também, maior é a bênção. Como tem aquele canto que não é? Quanto maior for aquecido o forno, maior é a bênção. O Senhor está ali connosco. Há uma disposição, e é esta, Salmo 141, versículo 5, que esta também é tremenda. Isto só com humildade, não há outra hipótese. Só com humildade é que é possível. Salmo 141, versículo 5, o que é que nós lemos? Notem, fira-me o justo. Será isso uma benignidade? Repreenda-me, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Uma das coisas que a humildade faz em cada um de nós é ter esta disposição de sermos repreendidos.
Quem não está disposto a ser repreendido, a palavra repreensão tem a ver com corrigir, tem a ver com várias coisas. Pode ser censura, censurar, tem a ver com correção. A correção não é nada de gozo. Ei, pastor, ser corrigido, que maravilha. Isto é mesmo bom. Nada disso. O escritor aos Hebreus diz: a correção ao presente não parece ser de gozo, antes pelo contrário. Não é? Mas depois, qual é o efeito? Se nós a recebemos com humildade, produz gozo, produz bênção. Estarmos dispostos a ser repreendidos é muito importante. Eu reconhecer que também falho, estou sujeito a falhar e preciso ser repreendido. Tanto o que aprende, como aquele que aprende a repreensão, como aquele que repreende, ambos precisam ter a humildade. Tanto aquele que repreende, como aquele que recebe a repreensão, ambos precisam ter a humildade. Porquê? Porque aquele que repreende também pode ser repreendido. Tem que revelar a humildade. Ou não é? Claro que sim. Por exemplo, o apóstolo Pedro é um deles. Ele chegou a repreender, mas também foi repreendido. E é preciso ter humildade. É muito importante. Sabem que a conversão está associada ou relacionada com a repreensão, com a salvação? Sabiam? Sabiam que aquele indivíduo que não recebe a repreensão da parte de Deus não pode ser salvo? Por incrível que pareça. É verdade. Vamos ler. Provérbios capítulo 1. Sabe que Salomão é um dos que fala muito sobre isto. Salomão é o homem mais sábio que passou este mundo. E Deus deu-lhe uma sabedoria como não deu a mais ninguém. E ele fala muito sobre a repreensão. E ele diz assim no Provérbios capítulo 1, mais à frente um pouco dos Salmos, temos o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Tomem nota. Ou melhor, tomemos nota. Notem o Senhor a falar: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Convertei-vos. Versículo 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Você está-se a queixar de alguns. Vós não quisestes a minha repreensão. Diz o versículo 30, para abreviarmos: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, o que é que espera a esses? Comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Por outras palavras, são levados à perdição. Não tem hipótese. Sabem que nós, para sermos salvos, temos que ser repreendidos? Como? O que é que o Senhor fez a Saulo, quando o encontrou? Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Estava a repreendê-lo ou não estava? Foi repreendido. Saulo, Saulo, por que me repreendes? Por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que queres que eu faça? Ele antes converteu-se? Não. O Senhor repreende-o. E ele aceita. Senhor, quem és? O que queres que eu faça? A repreensão é muito importante em todas as linhas. Bem, nós podemos repreender alguém e estamos a fazer mal. Infelizmente, tantas vezes, pessoas são repreendidas e está mal. São mal repreendidas. São mal julgadas. Infelizmente, estamos num mundo assim. E é interessante nós notarmos que a primeira vez que nós vemos um registro de alguém a repreender na Bíblia, estava enganado, estava errado ele. E pensava que estava certo. Sabem a quem é que se refere a palavra de Deus? A Abraão.
o pai da fé. Diz Paulo, o nosso pai na fé, Abraão. Só para abreviarmos, uma vez ele encontra-se com um Abimeleque, um governador, um rei, como queiramos dizer, ou chamar, e repreende-o. Repreende-o. Olha que tu andaste para aí a entulhar os poços e, por outras palavras, andaste aí a fazer coisas que não devias ter feito. E Abimeleque disse, eu não sei de nada. Se alguém fez isso, eu não sei. Quem é que tinha sido? Os servos dele. Não foi ele. E Abraão, faço ideia, epá, o que eu fui fazer. Estão a ver que nós, às vezes, com boas intenções, podemos repreender alguém e estamos errados. Estamos a julgar mal. Quando é assim, o que é que nós devemos fazer? Foi o que Abraão fez. Sabem o que é que Abraão fez? Para reparar este erro, porque nós podemos falhar, podemos errar. Disse a ele, olha, vamos fazer um concerto. Vamos fazer aí um banquete, vamos assentar. E eu vou-te preparar um banquete e vamos comer e vamos acertar as contas. Temos que reparar o erro que fizemos. Ei, olha, julguei mal. Desculpe, mas eu julguei mal. Quantas vezes repreendemos mal? Julgamos mal? Queremos corrigir alguém que nós estamos errados. Abraão fez isso. Certamente. Deus faz isto sempre para nosso bem. Deus repreende aquele que ama. Deus corrige, disciplina aquele que ama. Deus quer fazê-lo sempre para nosso bem. E mais, Deus pode usar um perdido para nos repreender, como Ele fez tantas vezes, e pode fazer nos nossos dias. Nós temos o caso de Jacó, por exemplo. Labão, o seu sogro, ele ia com a intenção de dar cabo dele. Ele tinha poder para fazer isso. Mas Deus não o impediu. Deus apareceu pelo caminho, olha que tu não vais fazer nada ao meu servo, ao teu genro, não vais fazer nada. O Senhor repreendeu. Ele tinha poder para dar cabo dele. E toda a família dele. O Senhor repreendeu. Há um perigo em cada um de nós. De nós, quando o Senhor nos está a repreender, nós termos uma atitude que é negativa. Qual é? É endurecermos a nossa cerviz. Estão a ver qual é o que é cerviz? Eu, para olhar assim, tenho aqui um osso chamado cerviz. Olho para todos os lados. Todos os lados, a maneira de ser. Cerviz. Quando nós endurecemos a nossa cerviz e não queremos ver a realidade, desprezamos a correção, a repreensão, então é assim, só vemos para um lado, não vemos para os outros lados. Estamos duros, o nosso osso está duro. Sabem o que é que a palavra de Deus diz? De repente vem uma coisa, não tem mais cura. Acabou-se. Aí não queres a repreensão? Endureceste a tua cerviz? Então não há mais cura para ti. Há este perigo em cada um de nós. Quantos que endureceram a sua cerviz e hoje não estão connosco? Quantos nas igrejas? Porque endureceram. O Senhor repreendeu-os, tu estás mal. Precisas de mudar a tua vida. Precisas de vir para o caminho, tu estás fora do caminho. Por outras palavras. Não, estou bem. Cuidado. Repreender. Salomão fala nisto. Eu gostaria de mostrar passagens claras em relação a isto. Salomão fala em Provérbios sobre a repreensão 25 vezes. Fala muito sobre isto. Olha, se nós fôssemos ler a repreensão para cada um de nós, e este espírito de humildade nós devemos receber a repreensão, só traz vantagens, só traz ganho. Nós todos lucramos com isso. Quando nós desprezamos a correção do Senhor, que o Senhor quer nos corrigir, por nós andarmos no caminho, nós só perdemos. Portanto, nós só temos ganho com isso. Não temos tempo para ler. Provérbios capítulo 28 fala acerca disso. A correção, diz também no Provérbios capítulo 19, leva-nos a aprender. Sabem que a correção leva-nos a aprender? Pois é. A correção o que é? Pá, tu estás errado. A tua atitude é errada. Estás a seguir um caminho errado. Mas alto. Eu quero aprender. A correção é para nos levar a aprender. E o Salomão fala acerca disso. A repreensão deve ser feita com amor.
Que é isto que tantas vezes pode faltar em nós. Queremos repreender alguém, mas vamos ali com um espírito de estar preparado para dar cabo dele. Nós aqui em Tempos tivemos um problema lá na igreja onde eu estou. Problema. Passámos por uma situação. E então nós reunimos para tratar desse assunto, que era corrigir alguém que estava mal. Alguém que não estava bem. Precisa ser corrigido. E alguém que estava em comunhão. Então aí tivemos que agir. Havia lá um que estava connosco, dos que estavam nesse grupo, que disse logo assim: se eu for ter com esse fulano, ou fulana, não vale a pena dizer, eu vou dizer isto, vou dizer aquilo. Quando ele pega na vara, diz: olha, tu, desculpa, não estás preparado para ir, tu não vais. Não vamos com esse espírito. Nós vamos lá para ajudar, para levantar. Não é para dar cabo dela. Ela precisa de ajuda. Mal está ela, está a pessoa. Precisa de ajuda. Repreender com amor. E a palavra de Deus em relação a isso fala-nos certamente muito, muito. Diz Salomão também em Provérbios capítulo 10, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Mas o que abandona a repreensão erra. Está errado. O caminho para a vida é aquele que aceita a correção. Eu preciso ser corrigido, senhores. Eu preciso. Aquilo que abandona erra. Bem, para não falarmos que Paulo diz, quando escreve a Timóteo, toda a Escritura, que é divinamente inspirada, é proveitosa para corrigir, repreender. Nós sabemos. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz claramente é em relação à palavra de Deus, que ela é proveitosa para corrigir. Como é que nós devemos corrigir ou repreender? Rapidamente, lemos isso em Timóteo, não vamos ler por falta de tempo, capítulo 5. Não asperamente. Temos cuidado quando vamos repreender alguém, não asperamente. Aqueles que são líderes, diz Paulo, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temores. Então vocês são líderes, têm que dar o exemplo ao rebanho, para que os outros também tenham temor. Os outros, até mesmo os outros anciãos, os outros líderes, também. Para que aprendam. Diz também na segunda carta a Timóteo que nós, e que ele devia repreender, isto aplicamos também a nós, com toda a longanimidade e doutrina. Quando nós repreendermos, deve ser baseado nas Escrituras. O ensino que temos para nós. Não é dizermos a ele: olha, tu falhaste, agora pega num cordeirinho, vai ali oferecê-lo para... Nada disso. Isso pertence a outro tempo. Corrigir com toda a longanimidade e doutrina. Isso é muito importante também. Diz também Paulo a Tito, severamente, para que sejam sãos na fé. É preciso também severidade. Porquê? Ele diz que estes cretenses, onde estava Tito, eles eram bestas ruins, maus, tremendos. Então, Tito, tu repreende-os, para que eles sejam sãos na fé. São indivíduos que devem ter severamente. Às vezes é preciso também abanar, mas com amor. Severamente e com amor. E então ele também termina a dizer a Tito, repreende com toda a autoridade. Que autoridade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá autoridade. Esta autoridade não vem do lado do ministro, primeiro-ministro. A autoridade da palavra de Deus. Não é a autoridade do pastor, como alguns dizem. O pastor é que é a autoridade. Nada disso. A autoridade da palavra de Deus. Isto é muito importante. Quando alguém ser apanhado em alguma falta, todos nós estamos sujeitos a isso. Diz Paulo aos Gálatas, encaminhai-o tal com um espírito de mansidão. Tentai ajudá-lo. Olhando para ti mesmo, também pode ser tentado. Ou tu pensas que és superior a ele e que és melhor do que ele. Cuidado. Tu és feito do mesmo barro. Da mesma massa. Cuidado. Por último, e esta área também é importante, a humildade tem esta disposição. Eu alegro-me na prosperidade dos outros. O que é que isso tem a ver? Muito. Quantas vezes não somos tentados a invejar fulano A, B ou C? Epá, o indivíduo prega, quem me dera tem pregar como ele. Ou então, quantas vezes? E muitas vezes lá dentro, assim, não nos queremos alegrar na prosperidade que o outro está a ter, pela graça de Deus.
Está ali a servir. O Senhor precisa dele para servir. E nós começamos a olhar para ele. Alguém disse, é verdade, é mais fácil nós nos alegrarmos vendo os outros na ruína do que na prosperidade. Eu dou graças a Deus por ver irmãos que estão bem na vida. Graças a Deus por eles. Não tenho inveja. Ai, tenho coisa melhor que o meu. Graças a Deus por ele ter. Mas digo isto com sinceridade. Senão estou para aqui a inventar. Graças a Deus. Tem melhor dom que o meu. Graças a Deus por ele. É para servir o Senhor. Todos nós fazemos parte de um serviço. É o mesmo Senhor. Ou acham que um dedo vai ter mais coisa do que um... É igual, está aqui a servir. É o mesmo corpo. E nós somos comprados a um corpo. Todos nós somos precisos. Nem todos temos a mesma função, é verdade. Mas estamos a contribuir para o mesmo corpo. E o Senhor é honrado com isso. Disposição de alegrarmos com os outros. Onde é que nós lemos isso? Alegrai-vos. Como é que é? Chorai com os que choram e alegrai-vos. Se alegram. Alegrai-vos com aqueles que estão a prosperidade, com aqueles que estão a prosperar. Que o Senhor também nos dê graça para fazermos isso. Para resumir, sabem qual é o galardão da humildade? Qual é a recompensa da humildade, o galardão? Riquezas, honra. Lemos também no livro de Provérbios. Ser humilde só nos leva a ganhar. Lembram-se de ganhos e vantagens? Nós só temos vantagem em ser humilde. Mas a maioria é. E desejo eu ser humilde. Então dá-me vantagem eu porque é que sou assim? Porque é que eu não quero ser humilde? Porque é que eu não revelo esta condição de humildade? Se só me dá vantagens. Honra. Riquezas. Claro, no outro sentido, não é? Veremos aqui, o Senhor agora vai aqui por ali um banco à minha disposição, não te falta nada. Nada disso. É muito melhor do que isso, não tem nada de comparação com isso. Diz também Paulo aos Efésios que o andar faz parte do andar da nossa vocação é andar com toda a humildade. Com toda a humildade. Isto é muito importante. Há pessoal que sabe a doutrina ali com bicos de pés, sabem tudo. Onde é que está a humildade? Faz parte da vocação celestial. Da nossa vocação. Com toda a humildade, diz Paulo aos Efésios. Andar com toda a humildade. Nada façais por contenda ou vanglória. Estou a fazer isto, mas por humildade. Diz Paulo também aos Filipenses, quando chegava aos Filipenses. Diz Pedro, companheiro também de Paulo na mesma luta, também ao fim estive ali ao lado dele, cingi-vos todos da humildade. Fala aos anciãos, fala a todos. Todos precisam da humildade. Todos nós precisamos de vestir esta vestimenta. Deixa-me dizer, este avental assenta bem a todos nós. Está à nossa medida. Queremos nós. Diz também Tiago, todos os homens de Deus falaram sobre isto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olhem, se nós aprendemos esta lição e a desejamos pôr em prática na nossa vida, o Senhor precisa de nós e vai nos usar para sermos úteis. Se nós dizemos, não precisa nada disso, eu cá vivo à minha maneira, então vamos ser servos inúteis. O Senhor salva-nos quando nós reconhecemos que precisamos ser repreendidos. Senhor, estou mal. Eu preciso me mover para Ti. Eu quero ser salvo. Humildade. Quero viver uma vida de serviço para o Senhor? Humildade. Até ao fim. Se o meu Senhor viveu assim e morreu assim, humilhou-se até à morte e morte de cruz, porque é que eu também não me devo humilhar? Não tenho mais nada para vos dizer. Que o Senhor nos dê graça. E Deus dá graça, sabem como? Deus dá graça ao humilde. José.